por enquanto o trenó do Papai Noel vai ficar mais pesado com a carga de impostos dos presentes e produtos mais consumidos no Natal. Alguns exemplos bem populares. Olha só, ao comprar um celular, o contribuinte paga 39,8% de imposto. Se o presente for um brinquedo, 34,3% de alíquota. Mas se a ideia é presentear com um jogo eletrônico, o tributo é de 72%. Aqui no estúdio eu converso com o diretor técnico do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, João Eloy Olinick. Muito bom dia, seu João. Muito bom dia. O que explica essa alta carga tributária que a gente tem, hein? O Brasil ele tem essa forma de tributação em cima do consumo, né? Ao contrário de muitos outros países aí que tem uma carga tributária com o IVA, que ou seja, sobre a riqueza gerada, então a tributação é mais em cima do patrimônio. E aqui no Brasil, nós temos essa carga que recai sobre o consumo. A alta carga tributária é justamente porque em várias etapas da produção, até chegar no consumidor final, todo mundo vai descarregando o tributo, até aí quando você vai comprando, você vai adquirindo, então tem esse efeito cascata. E isso arrebenta, entre aspas, sempre no consumidor final, que acaba sendo onerado por essa alta carga tributária. E tanto o rico quanto o pobre pagam a mesma coisa de imposto, pagam a mesma Isso acaba coisa. sendo injusto. Exatamente. Isso faz com que a carga tributária embutida no consumo ela seja regressiva, né? Ou seja, quem ganha menos acabe proporcionalmente pagando mais tributos, porque ele tem uma condição econômica menor. Porque tem menos dinheiro também. Exatamente. Né? E o que define, por exemplo, que a gente deu exemplo aqui do brinquedo? Um celular, quem compra um celular paga 39,8% de imposto. Quem compra um jogo eletrônico paga 72%. Certo. O que define essas alíquotas? A alíquota ela é definida pelo próprio legislador quando ele faz a lei que vai graduar essas alíquotas dos tributos, né? Então, quando ele vai fazer essa graduação, ele tem que ter assim em mente o princípio da seletividade, que é um princípio constitucional que fala o seguinte, que aqueles produtos que são mais essenciais à população, dentro dessa essencialidade, né? Eles devem ser menos tributados. E aqueles que são considerados supérfluos ou desnecessários, vamos dizer assim, eles têm que ter uma graduação de alíquota mais alta. Por isso que nós temos produtos como perfume importado, por exemplo, que é uma graduação... É a listinha aqui, né? Exatamente, então 79%. 78,43%. Exatamente, quase 79%. Então ele é bastante supérfluo, né? Ao contrário já do livro, que além de ter uma tributação mais baixa, ele tem a imunidade constitucional, então ele fica em torno de 15%. Então, os mais essenciais, uma tributação menor. E falta transparência hoje, né? Porque as pessoas não sabem quanto é que pagam de imposto, né, quando compram um produto. Falta transparência. As pessoas vão adquirir a mercadoria e não existe, ou na nota fiscal, no documento fiscal, ou no rótulo, na embalagem, a informação de quanto é que tem ali de carga tributária embutida. Isso nós não temos no Brasil, ao contrário de nós termos aí no exterior, né? Nós temos aí um projeto que está tramitando, passou no Senado, agora está em discussão na Câmara, para que essa transparência aconteça. O que acontece aqui, até para uma questão assim, para entender melhor, né, eu costumo dizer o seguinte, que para o contribuinte e para o governo, tá, essa carga tributária é igual à água, né? Ou seja, para o contribuinte e o consumidor, ela é insípida, inodora e incolor. Não sente. Tá? Mas a água é essencial. Então é essencial para quem? Para o governo, que precisa dessa água para fazer frente aos seus gastos públicos. É mais ou menos assim. E quem leva a maior parte dessa fatia de imposto aí? A União Federal, né, que leva a maior parte, o governo federal leva a maior parte, ele reparte daí a questão dos impostos, né, que ele arrecada com os estados e municípios, e as contribuições sociais que são arrecadadas, elas têm uma destinação específica já, né? Já tem a contribuição social que é para a saúde, né? Contribuição financeira para a Seguridade Social, então é direta, né? Mas, por exemplo, a CPMF, a antiga CPMF, ela não era totalmente destinada para a saúde. Não, ela deveria ser, né? Aí foi criado a DRU, que é a Desvinculação da Receita da União, que permitia, e permite até hoje, que das contribuições o governo utilize 20% desse valor e ele coloque aonde ele bem entender, aonde ele bem quiser, de acordo com as suas necessidades. Quer dizer, o governo sempre dá um jeitinho aí de colocar alguma coisa, essa lei foi aprovada pelos nossos representantes lá, né? Por falar nisso, há uma proposta de reforma tributária no Congresso. O que o senhor acha? A reforma tributária que está no Congresso, infelizmente, a gente é um pouco pessimista com relação a isso, porque ela não vai diminuir a tributação,
ela vai simplesmente simplificar a questão da arrecadação e recolhimento dos tributos. Então, ela vai diminuir o número de tributos, ela vai criar uma tributação única federal, mas isso não vai fazer com que essa carga tributária diminua, né? Simplesmente vai facilitar a arrecadação por parte do governo da forma que ela está sendo engendrada, né? Se houvesse realmente a intenção que para ter uma diminuição da carga tributária, ela não poderia ser da forma que ela está sendo feita, está sendo elaborado. E do jeito que está, como que as pessoas podem ter esse tipo de informação, já que não vem na etiqueta do produto, não vem estipulado quanto está pagando de imposto? Como é que a pessoa pode ter mais informações sobre essa questão de imposto, de quanto que ela paga por imposto? Pois é, nós lá no Instituto estamos fazendo a nossa parte com relação a isso, né? Então nós fazemos aí durante o ano todo, em várias circunstâncias, em várias festas ou solenidades, assim, um cálculo da carga tributária embutida em determinados produtos e fazemos a divulgação. Por onde essa divulgação é feita? A divulgação é feita no nosso site, né? Que é o www.ibpt.com.br. Esse que está aparecendo agora, isso, né? ibpt.com.br. Isso, www.ibpt.com.br. Então lá nós temos um link que vai direcionar para um arquivo que nós temos o cálculo da carga tributária de quase 400 produtos, mais ou menos. Então, se a pessoa tiver interesse, ela pode dar uma olhadinha lá, que eu acho que ela vai encontrar o produto que ela precisa. É interessante. Muito obrigada pela sua presença. Sempre às ordens, um bom dia para todos. Um bom dia. Bom dia.